Quando eu estava chegando aqui na igreja, eu estava conversando com o irmão da minha irmã, se ele tinha visto os aviões voando. Alguém viu hoje a Esquadrilha da Fumaça? Foi bonito, né? Não sei se você conseguiu fazer uns vídeos legais, né? E sempre é legal quando tem esses movimentos assim diferentes na cidade, né? Mas foi bonito. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos hoje nessa comemoração. Abacuque, capítulo de número 3, onde nós vamos iniciar a palavra esta noite. Glória a Deus. Da parte do Senhor eu tenho uma palavra abençoada para ministrar esta noite aos irmãos. Uma palavra para fortalecer a sua alma, para fortalecer a sua vida. Uma palavra que vem da parte do próprio Deus aos nossos corações esta noite. Quando você localizar o livro de Abacuque, capítulo 3, se você tem um marcador de página, coloca nele, porque quando nós vamos ler outros livros, nós vamos voltar depois no livro de Abacuque, como é um livro pequeno, e esses livros pequenos às vezes são difíceis de encontrar na Bíblia, então para você não se perder, coloca um marca-página, marca-texto. Algumas Bíblias têm essa fitinha aqui, como a minha tem, né? Para você não se perder. E nós vamos ler outros livros, depois nós voltamos. Nós iniciamos em Abacuque e também terminaremos e continuaremos a mensagem no livro de Abacuque, que é o foco principal da nossa palavra esta noite. Capítulo de número 3. Eu sei que alguns irmãos ainda estão procurando, então vou dar mais uns 20 segundos para quem não encontrou, que você encontre. A oração de Abacuque. Em algumas Bíblias está escrito oração de Abacuque em forma de canto e outros títulos diferentes, mas isso aqui é um clamor que Abacuque fez diante de um dia de grande necessidade que ele estava passando, um momento de luta, mas Deus deu vitória a ele sobre todas as lutas, amém? Capítulo 3, versículo 1, versículo 2 de Abacuque diz assim, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, ou seja, era uma oração que ele fazia e ao mesmo tempo que ele orava, ele adorava a Deus. Aleluia. Versículo 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, muito obrigado por esta palavra que está registrado na Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito na Bíblia, Senhor, é para a nossa edificação, é para falar o nosso coração. Nesse minuto, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco poderosamente. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada irmão e de cada irmã. Abra o nosso entendimento, Senhor, porque nós sairemos daqui, Senhor, com a certeza da vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, a Bíblia fala no versículo de número 1, que Abacuque ele faz uma oração, e ao mesmo tempo ele está adorando a Deus, e quando fala em forma de canto, quer dizer que ele estava louvando, ele orava e ele adorava, ele orava e ele adorava, ele clamava a Deus e adorava a Deus. Irmãos, diante das lutas, diante das dificuldades da nossa vida, nós não podemos deixar de orar, de buscar a Deus e também de adorar a Deus sempre. Não podemos deixar de adorar sempre ao Senhor, porque, meus irmãos, diante das lutas e das dificuldades, Deus ele vai nos ajudar, Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai estar conosco, Ele vai estar presente em nossa vida. Por isso que Abacuque ele estava orando e adorando, porque ele sabia que quanto mais ele ia orar, quanto mais ele ia adorar, Deus ia se fazer presente na vida dele. Ele estava adorando aquele que estava olhando para a vida dele, ele estava adorando aquele que ele sabia que ia dar a vitória para ele. No versículo de número 2 diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aqui nós vemos a terceira coisa que Abacuque
fez? Primeiro, ele orou. Segundo, ele adorou. Terceiro, ele ouviu a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus. Nós não podemos deixar a Bíblia aberta em nossa casa como um livro religioso, como as pessoas deixam lá paradinha, aberta no Salmo 23, aberta no Salmo 91, apenas de forma religiosa. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é o manual de Deus de como o ser humano deve agir. A Bíblia é a boca de Deus que fala ao nosso coração. A Bíblia é a bússola que vai nos orientar para onde nós devemos andar. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de um Deus vivo, de um Deus eterno. A Bíblia é o único livro do mundo que o autor o escreveu, o autor o inspirou e o autor acompanha cada pessoa no mundo que lê. Nenhum autor no mundo consegue estar presente quando a pessoa abre um livro. Eu posso pegar qualquer livro do mundo, seja ele evangélico, seja ele um livro secular, qualquer tipo de livro, e quando eu vou ler, o autor não vai estar junto comigo quando eu estiver lendo. Mas a Bíblia, meus irmãos, é um livro que eu posso estar aqui, eu posso estar em qualquer parte do país, eu posso estar em outro país, eu posso até pegar uma espaçonave e sair do planeta Terra, aonde eu for, e eu estiver com a Bíblia aberta, o autor estará comigo, Deus estará comigo, falando, operando, agindo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele ora, ele adora, ele escuta, lê, medita a palavra. Em quarto lugar diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. Ele teve temor de Deus, ele teve reverência às coisas de Deus. Ter reverência quer dizer, ele não tratava as coisas de Deus como uma coisa qualquer, uma coisa de qualquer jeito, uma coisa relaxada, uma coisa que não tinha importância. Quando a pessoa tem temor, ela tem cuidado, ela tem zelo. A Bíblia usa a expressão zelo algumas vezes na palavra. A palavra zelo quer dizer cuidado, quer dizer dedicação. A pessoa que tem temor às coisas de Deus, ela tem dedicação em fazer o melhor para Deus. Se é o louvor, é o melhor louvor para Deus. Se é a palavra e a pregação, é a melhor pregação para Deus. Se é o simples fato de estar limpando o chão, de estar varrendo a casa do Senhor, é da melhor maneira, porque tudo que é feito dentro deste ambiente santo, sagrado e abençoado é para a glória do Senhor, é para a honra do Senhor. Tudo que fazemos, desde a pessoa menor até a pessoa maior, desde o mais importante até o mais simples, todos aqui estão fazendo algo para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor, meus irmãos. E é na glorificação que Deus ele vai agir, porque damos o melhor para Deus e Ele vai dar o melhor dele para a nossa vida. Aleluia. Ele vai entregar o melhor para nós quando entregamos o melhor para Ele. Glória a Deus. Então nós vemos aqui 4 coisas que ele fez: orou, adorou, ouviu a palavra e teve reverência às coisas de Deus. Quando ele fez tudo isso, quando nós praticamos tudo isso, quando nós vivemos tudo isso, quando nós, como crentes, como servos e servas de Deus, nós apresentamos a Deus a nossa oração, a nossa adoração, a nossa dedicação à palavra, a nossa reverência às coisas de Deus, agora entra o agir de Deus. Porque a Bíblia vai falar que Deus, Ele não ouve a pecadores. Quando Ele fala que Ele não ouve a pecadores, quer dizer que Ele não ouve pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, que não estão dedicadas às coisas de Deus, que não têm zelo às coisas de Deus. Deus sim, Ele se importa, Ele ajuda, Ele está do lado de quem está do lado dEle. Se você está do lado dEle, está do lado da palavra, está do lado da fé, está do lado da igreja, Deus está do seu lado. É por isso que o mundo não entende isso. O mundo pensa: ah, mas se Deus é tão bom assim, por que acontece tanta
tanta coisa ruim? Se Deus é tão bom assim, por que acontecem coisas ruins com pessoas? Por que será que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo aqui e ali? Ou seja, a pessoa usa argumento para poder justificar falhas do mundo e querer atribuir as falhas do mundo a Deus. Já percebeu isso? Se o seu Deus é tão bom, porque Deus não acaba com a fome, porque Deus não acaba com as guerras, porque Deus não faz isso, faz aquilo. Quer dizer, tudo que é de ruim que acontece no mundo atribui-se à falta de Deus, mas tudo que é bom no mundo, aí não dá glória para Deus não. Quer dizer, se o Brasil crescer, foi por causa do político tal. Se acontecer uma coisa no bairro boa, porque tal pessoa fez. Se acontecer tal coisa boa na vida, porque o meu dinheiro comprou, o meu dinheiro fez. Quer dizer, tudo que é bom, Deus fica de lado, mas tudo que é ruim, Deus é culpado? É claro que não, meus irmãos. Aí eu te respondo: aonde está Deus quando as coisas ruins estão acontecendo? Deus está no mesmo lugar aonde Ele sempre esteve, no trono de glória, assentado, aleluia, recebendo adoração. O que eu quero dizer com isso? Que Deus está de costas para o mundo que está em sofrimento? Não. Deus está esperando que o mundo que está sofrendo vire, desvire as suas costas e olhe para Deus. Meus irmãos, quando a pessoa deixa uma vida de pecado e ela olha para Deus, Deus automaticamente olha também para aquela pessoa. Analise a sua vida como você era antes de entrar na igreja. Quando você não veio para a igreja, antes de você vir para a igreja, como você era? A sua vida era ruim, a sua vida era péssima, a sua vida era cheia de erro, cheia de vício, cheia de pecado, cheia de maldições, cheia de coisas erradas. Mas quando você veio para a igreja, quando você veio buscar o Senhor, Deus mudou a sua vida completamente. Por quê? Porque você abandonou o pecado, entregou a vida a Jesus, e aí sim, Jesus começou a te abençoar. Quando você ir para o lado de Jesus, Jesus também vai para o seu lado, e o diabo se afasta de você. Ou seja, o diabo só pode se afastar de quem vir para o lado de Jesus. Se o Brasil tem hoje 210 milhões de pessoas, sabe como mudaria o Brasil? Se esses 210 milhões de habitantes voltassem-se para o lado de Jesus. A Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se todo mundo fosse de Jesus, o mundo seria outra coisa, o Brasil seria outra coisa, aleluia, as nações seriam outra coisa. Analise as famílias, que na família a maioria é evangélico, veja como é a família. Analise o bairro onde tem mais igrejas evangélicas, como ele é. Analise a vida, o seu lugar de trabalho, onde tem ali 1, 2, 3, 10, 15 pessoas que servem a Deus. Como aquelas pessoas são diferentes? Porque são melhores? São superiores? Não, meus irmãos, é porque tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida muda o ambiente, muda a situação, muda o lugar. Meus irmãos, Abacuque sabia que para mudar a situação que ele estava vivendo, tinha que ter Deus ali, Deus tinha que estar lá. Ainda que tudo estava tão errado, ele sabia que ele precisava de um avivamento, ele precisava da presença de Deus, ele precisava do próprio Deus na situação que ele estava passando. Meus irmãos, para Deus mudar a situação que nós estamos vivendo, Deus tem que estar lá, Deus tem que estar presente na nossa vida. Veja o que Abacuque vai dizer no versículo 17. Nós estamos no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele está dizendo o seguinte: ainda que as coisas saiam erradas, ainda que nada dê certo, ainda que eu me decepcione, ainda que as pessoas pisem na bola comigo, ainda que eu passe necessidade, ainda que eu enfrente qualquer tipo de problema, eu não vou sair da presença do Senhor, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é quem vai me alegrar, o Senhor é quem vai trazer vitória. Abacuque
Abacuque tinha uma confiança plena no Senhor, acima de qualquer situação que ele estava passando. Como você é diante das dificuldades, como você é diante das situações difíceis, como é a sua fé quando as coisas estão ruins. Meus irmãos, há pessoas que infelizmente não estão firmadas totalmente no Senhor, e quando passam por uma luta, quando passam por um problema, se desanimam na sua fé, esfriam na sua fé, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de buscar o Senhor, desistem da sua fé, e alguns, quando até as coisas estão ruins, se desviam da igreja, e quando tudo está bom, voltam de novo. Quer dizer, não é firme, não é constante, não é abundante na obra do Senhor, qualquer coisa se desanima. Abacuque nos prova o contrário. Se tudo estiver bem, eu buscarei a Deus. Se tudo estiver ruim, eu continuarei buscando ao meu Deus. Eu continuarei buscando ao Senhor. A Bíblia vai nos dar um exemplo, meus irmãos, de um homem. Se você quiser abrir a Bíblia para me acompanhar, abra no livro de Marcos, no capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, da palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 10. Eu vou ler agora um exemplo de um homem que passou momentos ruins, dificuldades, situações difíceis, mas mesmo na dificuldade, ele falou para buscar a Deus. Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, e o versículo 46, na história que todo mundo conhece. Aleluia. Cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, quer dizer, Jesus com os discípulos. E saindo eles de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego e disse-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. O texto bíblico registra que existia um homem cego na cidade de Jericó, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que a solução era Jesus. Ele sabia que a resposta era Jesus. Ele sabia que o provedor era Jesus. Ele sabia que o galardoador, o abençoador era o Senhor Jesus. Ele sabia que quem ia curá-lo seria Jesus. Ele sabia que quem ia, talvez nos dias de hoje na sua vida, que iria abrir as portas era o Senhor Jesus. Ele sabia que quem ia dar vitória naquela causa da justiça era o Senhor Jesus. Ele sabia que quem ia resolver os conflitos que ele vivia no lar, na casa, na família, era o Senhor Jesus. Ele sabia que quem o ajudaria no local de emprego era o Senhor Jesus. Meus irmãos, ele sabia que Jesus era a solução, que Jesus era a resposta, que Jesus era tudo que ele precisava. Glória a Deus. Aleluia. Voltando novamente no que eu falei agora há pouco, de um mundo em pecado, eu me lembro há muitos anos atrás, em São Paulo, eu estava na Praça da Sé, que é um dos lugares mais conhecidos do Brasil. Lá tem o Marco Zero. O que é o Marco Zero? É uma pedra que eles colocaram no meio do centro de São Paulo, no meio de tudo, e aquela pedra, ela aponta a direção dos estados. Ela aponta a direção do Paraná,
a direção para Minas, a direção para o centro de São Paulo, ali no caso de Santos e tal. Ele aponta a direção para vários lugares do Brasil. É o centro ali de São Paulo, que aponta a direção. E eu estava passando perto dessa pedra, e tinha ali, quem já foi em São Paulo, na Praça da Sé, sabe que sempre tem pessoas pregando a Bíblia naquele lugar. Pessoas com a Bíblia aberta pregando no meio da rua. Isso é muito comum você ver em São Paulo. E tinha um homem pregando a Bíblia, e ele pregava com uma eloquência. E eu parei para ouvir a palavra. Eu estava voltando do serviço, eu parei para ouvir a mensagem dele por alguns segundos. Enquanto eu ouvia ele pregando e ministrando, tinha dois senhores um pouco mais afastados da pregação. Os dois senhores estavam conversando. E como eu estava parado ouvindo a pregação do homem de Deus, eu também automaticamente ouvi o que eles falavam, porque eles estavam do meu lado. E um falava com o outro. Na verdade, perguntava ao outro. E ele disse assim: você sabe por que este mundo está tão ruim? Você sabe por que este mundo está tão ruim? Ele perguntou para o amigo dele. E sabe o que ele disse? Eu sei, é por causa do pecado. O que ele quis dizer? O mundo está ruim por causa do pecado. E é a mais pura verdade. Eu volto a bater na tecla novamente que eu falei agora há pouco. Se todas as pessoas deste mundo, deste bairro, da sua rua, da sua família, deixassem o pecado, abandonassem a vida que estão levando e dedicassem a sua vida ao Senhor Jesus, a servir a Deus, a servir ao Evangelho, as coisas iriam mudar. As coisas iriam ser diferentes. Este homem aqui do texto de Marcos capítulo 10, era um homem que talvez teve a sua experiência, talvez em várias religiões. Talvez ele procurou diversas tradições religiosas, mas nada mudou a vida dele. Ele buscou talvez muitas coisas e nada deu solução para o seu problema, que era a falta de visão, porque ele era cego. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele quis conhecer quem era Jesus. Ele quis ver, mesmo sem enxergar, ele queria ver. Sabe o que lembramos? Da fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a prova que nós não estamos vendo, mas nós estamos acreditando. O que é fé? Simplesmente fé é ver sem ver. Fé é isso. Fé é o quê? É eu acreditar sem estar vendo. É você falar, por exemplo, para uma pessoa que está doente: você vai ser curado em nome de Jesus. E a pessoa recebeu a oração e ser curada. Por que ela foi curada? Porque a pessoa profetizou que ela ia ser curada, determinou que ela ia ser curada, falou que no nome de Jesus ia haver cura, e a pessoa colocou no seu coração: Jesus vai me curar. Acreditou dentro de si, e aquela crença trouxe uma resposta. Isso é fé. Fé é você acreditar quando você não tem ainda o que você tem. Isso é fé, meus irmãos. Este homem teve fé. Este homem era um homem de fé. Tanto é que no final do versículo 52, Jesus diz assim: ó, vai, a tua fé te salvou. Foi a sua fé que trouxe a visão. Meu irmão, minha irmã, se você quer um milagre nesta campanha, se você quer uma resposta nessa campanha, se você quer um milagre do Deus provedor, do Deus abençoador, do Deus que abre a porta, do Deus que muda a vida, encha o seu coração de fé, encha a sua vida de fé, tenha mais esperança, acredite mais, confie mais, dedique-se mais a acreditar em Deus, porque Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. O que curou no passado cura hoje, o que libertou no passado liberta hoje, o que fez o que está listado na Bíblia há 2000 anos atrás, neste ano, neste dia, neste mês e nesta hora ainda faz, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso para nos abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 3 de Abacuque, e no versículo 2, ele usou a expressão no começo do versículo 2: aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra avivamento, aviva, melhor dizendo, ela vem do verbo avivamento, que ele fala aviva, ó Senhor. Aviva vem do verbo avivamento. E a palavra avivamento no hebraico é raiá. E raiá
quer dizer várias coisas. Eu separei 4 coisas, de muitas explicações, que quer dizer raiar. Em primeiro lugar, raiar, que é avivamento, quer dizer restaurar a vida. Segundo, quer dizer manter vivo. Terceiro, é tornar mais intenso. E quarto, é recomeçar. Tudo que nós precisamos para sermos abençoados. Precisamos deste avivamento. Precisamos dessa presença. Em primeiro lugar, precisamos restaurar a vida. É hora de você restaurar a sua vida. Como é que eu restauro a minha vida? Buscando o Senhor Jesus, recomeçando, dando uma nova chance para si mesmo. Tem muita gente, irmãos, que comete erros, comete falhas e fica se culpando, fica se martelando, fica se acusando. Há outros que acham que não é digno de ser abençoado. Eu não sou digno disso, já cometi tanta falha, eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que Deus não vai me ajudar mais. Para com isso, irmão. Deus te ama, Deus gosta de você, Deus está do seu lado, Jesus é com você, Jesus é com você, sempre, em todo tempo. Recomece, restaure dentro de você a confiança, restaure dentro de você essa confiança. Jesus vai me ajudar. Avivamento quer dizer também manter vivo. Será que dentro de você ainda mantém vivo essa esperança? Ainda mantém vivo dentro de você essa chama que mostra para você que o caminho é Jesus, que a solução é Jesus, que a esperança é Jesus, que a vitória é Jesus? Será que dentro de você está vivo? Talvez você possa dizer o seguinte: por fora eu estou morto, por fora eu estou acabado, por fora eu estou destruído, mas dentro de mim ainda estou vivo, ainda estou viva, ainda dentro de mim há fé, ainda dentro de mim há esperança. Se dentro de você há Deus, há o Espírito Santo, se dentro de você há esta presença, meu irmão, a vitória já é tua em nome de Jesus. Você vai sair daqui vitorioso, você vai sair daqui vitoriosa, porque Deus é com você para te abençoar. Se Deus não abençoou naquele culto e a pessoa volta para casa desse dele, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo de número 1. Eclesiastes é o livro que vem depois de Salmo, e naquele texto do capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia é a verdade, absolutamente verdade. Se a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, conforme Abacuque capítulo 3, versículo 1, quer dizer que há um tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Existe um tempo que Deus vai nos abençoar. Quando? Não sabemos. Mas a nossa alegria e certeza é saber que esse dia vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Sabemos, irmãos, que podemos ir para casa hoje, talvez de mãos vazias, mas sabemos que no amanhã de Deus Ele vai nos abençoar. Aleluia. Sabemos, irmãos, que no tempo do Senhor vai chegar. Meus irmãos, a palavra é verdadeira, a palavra é fiel. Lembra do que diz o famoso Salmo capítulo 23, versículo 1, que estava até estampado aqui o ano passado inteiro no nosso altar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu soberano. Nada vai faltar na minha vida, nada vai faltar na sua vida, nada vai faltar na nossa vida, porque o tempo de Deus vai chegar para nos abençoar em nome de Jesus. Em último lugar, para a gente terminar, a Bíblia diz não. A palavra avivamento quer dizer restaurar a vida, manter vivo, tornar mais intenso e, em último lugar, recomeçar. Recomeçar. Dar uma nova chance. Dar uma nova chance a si mesmo. Recomeçar. E eu gosto muito de frases. Todo mundo gosta de frases, né? Frases para colocar no status do WhatsApp, nas redes sociais, aquela coisa toda. E eu gosto muito de uma frase que é muito comum, que todo mundo conhece e já ouviu falar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Nunca é tarde. Meus irmãos, nunca é tarde para você consertar a sua vida, para você acertar a sua vida, para você acertar seu compromisso com Deus, seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, meus irmãos. Nunca é tarde.
Se talvez você não tenha sido abençoado com este Deus que abençoa, porque talvez exista alguma falha na sua vida, algum pecado, meu irmão, quando o pastor Elan estiver orando, quando os irmãos estiverem intercedendo, fale com Deus: Senhor, me perdoa meus pecados, perdoa os meus erros, limpa a minha vida hoje, Senhor, que eu quero reatar a minha comunhão contigo. Para finalizar, eu fechar a Bíblia e passar para o pastor, novamente em Abacuque, no capítulo 3. Ele diz assim, no versículo 17, 18 e 19, que é o final do livro de Abacuque. Vamos ler novamente o versículo 2 e 3 e eu já emendo. No capítulo 3 de Abacuque, no versículo 2 e 3 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da dificuldade, da misericórdia. Quando ele fala ira, quer dizer, nas dificuldades, Senhor, lembra-te da misericórdia sobre a minha vida. Versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não produzam mantimento, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe como que ele termina o livro dele? Ele termina dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor é quem me abençoa, e o Senhor vai me colocar num lugar alto. Eu posso estar hoje num lugar baixo, num lugar de necessidade, num lugar de luta, num lugar de fraqueza, num lugar de humilhação. Eu cheguei humilhado, eu cheguei sem força, eu cheguei de jeito que só Deus, só o Senhor sabe, mas o Senhor vai me exaltar, o Senhor vai me colocar num lugar alto, o Senhor vai me dar uma posição, Deus vai me dar uma posição, Deus vai lhe colocar num lugar alto, Deus vai preparar para você o melhor. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força, e esse avivamento, essa presença é que vai nos levantar para a glória de Deus. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.